Eu sou o Thiago e você está assistindo o podcast Muretas, mês da mulher. Então estamos aqui com uma mesa repleta de mulheres e vamos valorizar esse mês com vários programas dedicados à mulher. E nenhum grande homem e conquista o que tem sem o apoio de uma grande mulher. É dessa forma que eu quero começar esse episódio de hoje e cumprimentar nossas convidadas. Isabel Calamita, da Lotérica Favorita. Quero cumprimentar também Caterine Takome, atleta de boxe peso super mosca, campeã brasileira, e a Mari Joffre, digital influencer da Mari Joffre Store. Falei certinho? É isso aí. Então, esse é o mês da mulher, essa é a nossa singela homenagem a todas as mulheres, vocês que têm um papel importantíssimo na sociedade, nas famílias, vocês que dão o suporte, o carinho nos lares, né? Vocês que nos apoiam, obrigado, e todo o nosso carinho e respeito a todas vocês. Nossa pauta de hoje fala do mês da mulher, o empreendedorismo feminino, novas tendências e novos desafios. Eu quero começar aí o pontapé inicial com a história da Caterine, 22 anos, campeã brasileira, recém-chegada da Inglaterra, e são 6 anos para você chegar onde você chegou. Conta como é que isso aqui começou. Você falou que começou com a capoeira. Sim. E assim foi seguindo. Fala um pouquinho da tua história, que deve ser interessantíssima. Bom, desde os meus 7 anos eu iniciei no esporte, né? Sempre fui uma menina que gostei muito do esporte. Minha mãe tentou me colocar no balé, ginástica olímpica, mas nunca deu muito certo, né? Ela até tentou, mas não deu certo. Então eu sempre estava ali mais pro meio do esporte. Fiz capoeira dos meus 7 aos 15 anos. Parei com a capoeira para iniciar no kickbox, né? Então, do kickbox dos 15, né, até 2020, eu fiz a minha carreira do kickbox desde o amador até o profissional, percorri grandes eventos. E em 2020 eu parei com o kickbox para iniciar minha carreira no boxe. Fiz lutas amadoras e fiz também as minhas lutas profissionais. Lutas aqui no Brasil, lutas internacionais. Ganhei da bicampeã mundial na Inglaterra. Hoje estou em a posição do ranking? Em 19º no ranking mundial, estou entre as 20 do mundo. Então acho que até os meus 7 anos eu tenho uma longa história. Hoje eu sou... Põe assim na sua frente para aparecer para todo mundo o cinturão. Olha hoje, aí. Sou campeã brasileira. Olha aí que legal o cinturão de dela. Boxe. Sou número 1 do Brasil. Tem uma história aí bem longa. Desde os meus 15 anos eu tô na minha mesma equipe, que é a União Fight, em São Vicente. A gente tem uma longa história para contar, um trabalho muito bem feito, até hoje. Que legal. Só para entender o contexto da conversa de hoje, a Isabel Calamita, ela através da Lotérica Favorita, ela é patrocinadora da Caterine, é isso, né? Na verdade, mais uma vez, obrigada por estar aqui, né? E eu dei a ideia de trazer, porque a história dela é maravilhosa e tem tudo a ver, né? Essas duas mulheres, né? A gente se conhece, a Mari eu conheço desde muito jovem. E a Caterine, eu gosto muito, eu sempre fiz luta, fiz Muay Thai. E acabei, através de uma funcionária lá da lotérica, ela me indicou, a Caterine, para fazer aula, e eu comecei a fazer aula com ela de personal fight, o ano passado. E assim, eu me apaixonei por ela, né? Ela é uma querida, a história dela é maravilhosa, e você sabe que na Lotérica Favorita é um time formado por mulheres, né? E eu super incentivo a prática de esporte, já fiz inscrição para a corrida das meninas, e eu gosto muito de fazer trabalho com mulheres, né?
E lotérica, normalmente, né, assim, a maioria das lotéricas é voltado para o público masculino. E lá não, lá como a gente é formado um time feminino, e tudo que vai aparecendo, coisas assim, para o público feminino, eu gosto. Aí quando a gente fez essa parceria, né, eu comecei a fazer aula com ela, e aí ela, né, contou que iria lutar tal, e precisava de apoio, né, de apoiadores para ajudá-la. Aí na hora, né, a gente teve a ideia, eu falei, caramba, eu vou apoiar. E deu super certo, quero continuar aí por muito tempo. Ela foi lutar agora na Inglaterra, a gente montou uma corrente muito bacana, postamos isso nas redes sociais. Pessoas já me chamaram para saber como que faz para poder apoiá-la. Então é bacana, uma que é mulher no esporte nessa categoria, que é muito difícil, né? E hoje eu acho particularmente que todas as mulheres deveriam, é uma opinião minha, na verdade, fazer luta, aprender defesa pessoal, né? As minhas filhas, uma delas fez durante muito tempo jiu-jitsu, e eu acho, hoje por tudo que vem acontecendo, infelizmente, não é um negócio que a gente gostaria de ver, é uma coisa muito triste que vem acontecendo aí com muitas mulheres, né, no nosso país e até fora dele. Então eu acho que a Caterine, ela, né, desenvolve esse trabalho aí, tem boa parte são mulheres, né, das suas alunas. Todas mulheres. Então fica aí a dica, né, para quem de repente quiser. Legal. Eu acho muito bacana. Muito importante. Uma fase de empoderamento feminino onde a mulher pode, né, fazer uso não como um instrumento de ataque, mas sim como uma defesa. Uma defesa, exato. Olha, não mexe comigo porque... Exato, né? Totalmente eu sou campeão, de defesa. Se você vier pra cima, meu amigo, você vai ficar todo quebrado. Porque a mulher, todo mundo imagina que a mulher é frágil, né? Então Exato. existe isso, né? E não, nós estamos aí, tanto que hoje, né, aqui tem, né, vários casos aqui de sucesso, e a mulher, ela tem esse empoderamento. Então, só que a força física, infelizmente, a gente ainda perde, né, para o homem. Então, você precisa, eu acho que estar ali, de repente, fazer alguma coisa para te dar essa... A mulher, na verdade, ela tem uma capacidade muito elástica, né? A gente tem N exemplos de tenacidade no sentido da vida, de suportar, de educar a família. Fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Né? De blindar a família, de, né, educar as crianças, cuidar do lar, fazer aquilo funcionar e tudo mais, né? Eu dedico esse programa à minha mãe. Minha mãe, Márcia Orsetti, é um exemplo aí. Ela sempre cuidou de toda a família, sempre foi um exemplo para todos nós. É um exemplo para mim, para os meus irmãos, de uma pessoa, uma mulher da força e da dedicação à família. Então, muito... essa energia que vocês têm, não há nada no universo que supere a capacidade de uma mulher de fazer a coisa acontecer, essa energia. E falta, às vezes, essa força física, né? Exatamente. Então, quem quiser ter esse lado aí, trabalhar, Caterine está aí para você se defender e não... né, ter condições aí de superar essas dificuldades. Eu queria passar a bola para a Mari. A história da Mari também é muito interessante. Começou como, olha, vou te ajudar aqui, como é que é? Conta para nós. A gente estava falando antes de começar o programa. Bom dia, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. E assim, eu quero já fazer aula, tá? Primeiro de tudo, eu já quero, já me dá um horário aí que eu preciso, é muito bom. Com certeza. É muito bacana, né? A gente aprender a se defender. Bom, vamos lá, minha história. Hoje eu sou influencer, sou empreendedora, né? Tenho uma loja de produtos femininos e tal. Mas eu comecei nesse mundo de empreendedorismo e de influencer digital ajudando uma pessoa. Então uma amiga minha me chamou e falou: Mari, minha loja tá quebrada, me ajuda, por favor. Faz umas fotos com os looks da loja. Eu falei, mas nossa, não, pelo amor de Deus, me ajuda. E aí a gente começou a fazer as fotos e postar em rede social. Isso lá atrás, em 2000 e... Olha, faz tempo. Melhor deixar baixo. Faz muito tempo. Eu era bem nova. Mulher, idade, tempo, não eu mexe era bem com nova. Isso. E aí eu fiz as fotos pra ela e deu muito certo, porque ela conseguiu vender, né?
Porque é diferente a gente comprar uma roupa no cabide. A gente compra o que a roupa proporciona. Então, olha, essa blusa não marcou o braço, o decote ficou super tranquilo. Então, a gente compra esse tipo de coisa. E aí deu muito certo, porque aí outras pessoas de outras lojas começaram a me chamar. Mari, queria que você fizesse um provador na minha loja. Mari, queria que você fizesse isso. Mari, divulga tal produto. E nessa época eu trabalhava em escola, então eu lidava com muitas mães de alunos, né? E aí eu postava, aí uma mãe falava assim, Mari, é bom mesmo aquela pizza que você postou? Eu falava, nossa, é uma delícia. Aí não era só roupa. Não era só roupa, começou a surgir várias coisas. Olha Tanto que de comida que teve uma hora que eu falei, gente, chega porque eu não consigo. Era pizzaria, não sei o que, eram muitas coisas. E aí deu super certo. Eu falei, bom, o que eu vou fazer? Eu vou começar a deixar mais profissional, então, essa coisa da internet. Só que ficou um bichinho, sabe assim, uma pulguinha atrás da orelha, porque as donas das lojas falavam assim, vendeu tudo, você postou aquele vestido, vendeu tudo. Aí eu falei, acho que eu vou abrir uma loja. Toque de Midas, né? É isso. Vou dar ouro. Eu vou abrir uma loja. Só que eu não tinha o outro lado do empreendedorismo, né? Eu só tinha coisa do vendeu, foi muito bom. Eu não tinha coisa do vamos pagar boleto. Tem, né? Dia 20 vence tantas coisas. Tem aluguel e funcionário. Eu não ouvia esta parte. Então, esta parte pra mim era uma coisa super oculta. Eu falei, vou abrir uma loja porque eu vou vender tudo. Antes de abrir a loja, veio o quê? A pandemia. Eu tava em tratativa ali com o shopping, mas aí, pandemia. Aí eu falei, vamos trabalhar com live. Minha primeira live, eu vendi R$6 mil num dia. Olha que eu fiquei legal, assim, eu falei, eu não acredito. Olha o poder que eu tinha na mão e não tava... Então, R$6 mil num dia. Eu falei, gente, eu vou fazer live todo dia. Então eu vou viver de live. Só que é cansativo, demanda tempo. Na época era na minha casa. Minha casa virou uma bagunça gigante e eu sou extremamente organizada. Isabel me acompanha, sabe? A bagunça me deixa, sabe, nervosa. Ansiosa. E aí eu falei, não, vamos abrir logo essa loja. Eu abri bem na pandemia. Eu não quis esperar. Assim que liberaram, liberou, eu falei, bora, vamos tocar o negócio. E aí a gente fez tudo muito rápido, dei sorte no shopping que eu aluguei já estava semi-pronto, então basicamente eram as tratativas de papel. E aí iniciei no shopping, em maio de 2021. Legal. E aí, só que aí tem a coisa do empreendedorismo do outro lado, né? Que é o lado sombrio, né? Que o empreendedor pesado. Tem, pesado. Ninguém vê. A gente tem que se desdobrar. Eu acho que para a mulher é muito mais difícil ser empreendedora, porque a gente tem que quebrar vários tabus que as pessoas acham que a gente tem que cuidar de filho e de casa, não é? Então, de tudo é mais difícil, né? E eu lembro que eu falava pro meu marido assim, eu tinha as funcionárias do shopping, mas eu fiquei tão envolvida com o negócio que eu queria chegar lá às 10 e sair às 10. Eu não queria chegar antes, depois e nem fechar, embora antes. E ele falava, mas você não precisa disso. E eu falava, eu preciso, eu quero estar lá. Então começou aí o primeiro conflito dele falar, mas vida, calma, vamos viajar. Suga, né? Sim, a gente estava acostumado a viajar demais, então eu falava, eu não posso, mas como você não pode? Você não abriu um negócio para ficar presa, você abriu para ter a liberdade. E eu demorei muito para entender que dava para ter essa liberdade, porque a minha mente era que eu precisava estar lá das 10 às 10 e que se eu não tivesse a coisa não ia funcionar. Então são várias vertentes, mas que eu me apaixonei assim por ter um negócio, por tocar um negócio, por me envolver com a parte sombria e chata do negócio. E aí deu super certo e estamos aí. Muito legal. A história da Isabel também é uma história de... Começou como profissional e depois... eu trabalhava em empresa. Teve uma virada de chave para ser empresária. Na verdade, eu não queria, né? Eu já falei aqui em outros programas que eu não queria ser empreendedora. Não tinha nada a ver comigo. Eu nunca, diferente dela que teve esse start ali, eu quero ser empreendedora. Eu amava ser funcionária, adorava passar meu ponto, sabe? Adorava aquilo. Eu vestia literalmente a camisa. Eu fui por um caminho ali pela dificuldade de contratar funcionário, né, de ter pessoas ali. E no fim deu super certo. Quando eu entrei, aí você acaba se apaixonando porque é o teu negócio, você põe a mão e você vê aquilo crescer, aquilo dar certo. Você fala, opa, e não tem como. Eu tenho uma equipe maravilhosa que elas são o meu espelho, mas quando o dono põe a mão, é completamente diferente. Eu falo que todo mundo sabe quando ela chega num ambiente, num comércio, e ela está sendo atendida pelo dono. Todo mundo sabe. O atendimento, e aí você já pensa, eu acho que essa é a dona, esse é o dono. Todo mundo pensa isso. Todo mundo pensa.
porque você vê o tratamento, é diferente. Não, e uma boa gestão, ela vira espelho, né? A equipe começa a respirar e agir conforme a postura do dono. E é muito legal porque em muitos casos o dono, ele se vê como funcionário e o funcionário se vê como dono. É isso aí. E aí essa sinergia, ela equilibra as forças e faz o resultado da empresa acontecer. Não, deu super certo. Na Favorita eu viajei, agora eu fiquei 10 dias fora. E assim, fico o tempo todo ali em contato com elas, mas a minha gerente, a gente tem um processo lá que a gente faz, depois que encerra o expediente, a gente vai lá para abrir os jogos já para o dia seguinte, porque a gente já joga isso na internet. E quando eu sou eu que vou lá para a loja depois do horário e tudo. E eu não estando, ela fez, comandou, deu tudo super certo. Então assim, eu tô de longe, mas elas têm todo esse comando, tudo certinho. É que já existe uma cultura implementada, então a cultura está lá. É isso. Não importa que alguém não esteja pedindo para fazer, a equipe já está. Elas cuidam como se fosse formatada, literalmente delas, com a chave, com tudo, como se fosse delas. Isso é muito legal, isso é muito bacana. Caterine, como é que com tão pouca idade lidar com tanta responsabilidade? Olha, muitas das vezes eu acho que eu nem tenho a idade que eu tenho, porque... Não, isso é muito legal. Eu não... Mas você acha que você tem mais? Eu tenho... Eu sempre... A maioria das minhas alunas fala, caramba, mas você é tão nova e não parece. Porque eu acho que eu criei uma responsabilidade, né? Você está ali no esporte, mesmo eu sendo amadora, eu já tinha o pensamento de profissional, porque o meu treinador, o Jonathan, ele sempre falou isso pra mim. Não importa, nós somos amadores, beleza? O seu treinador? Exatamente, o meu treinador. É que vocês aí não estão vendo, mas tem olhinhos brilhando aqui, ó. Tem olhinhos, um par de olhinhos brilhando ali. Quando fala Caterine, brilha o olhinho. Ele sempre me falou isso, que mesmo... Jonathan, eu não quero ter encrenca com nem ela nem com você. Que mesmo a gente sendo amador, né, ainda não estando, né, no profissional, a gente tem que ter o posicionamento de um profissional, né? Então, eu sempre tive isso, eu nunca me comportei como uma amadora. Eu acho que eu nunca tive o pensamento de uma atleta, uma pessoa amadora. Então, eu criei uma responsabilidade desde muito nova. E isso também é por conta da minha mãe, porque a minha mãe, desde nova... Eu era 9 anos, a minha mãe estava me colocando ali para aprender a fazer um arroz. Vem aqui, filha, vamos aprender a fazer um feijão, vamos aprender a fritar um ovo, vamos aprender a fazer um frango. Então, desde muito nova eu aprendi a fazer comida, eu aprendi a criar responsabilidades, a acordar cedo sozinha. Então, minha mãe me fez ser uma pessoa mais madura, né? Voltamos para o sério da questão do valor da mulher na nossa sociedade, né? Como foi a abertura do programa, que valor maravilhoso tem uma mãe que se dedica a criar uma boa semente. Sim. Criar uma pessoa como você, com tão pouca idade, e ciente das obrigações, ciente da independência que você precisa ter para enfrentar o mundo. E assim, não estou jogando confete não, mas é muito legal porque você não é o espelho da sociedade que nós temos hoje de outras mulheres da sua idade. Exato. Você é um ponto fora da curva, porque eu não vejo isso, me corrijam vocês duas se eu estiverem falando uma bobagem, mas eu não vejo o que você tem, conquistas, óbvio, tem muitos outros exemplos aí, mas assim, na grande maioria, não. Não é normal. Você está fora da curva. Sim, não é normal. Nenhuma das pessoas que eu tive, né, o convívio em escolas, curso, eu nunca vi, na verdade, né? Nunca vi, tanto que eu falo que eu não tenho muitas amizades.
porque desde a época da escola eu não trouxe, né, ninguém comigo, não tinha amizades com muitas pessoas, porque eu acho que eu não me identificava. Eu já estava treinando praticamente. Exato, eu já estava treinando. Em época de escola eu já treinava. Então... Olha, se você quer um consolo com relação ao número de amizades, bom, primeiro, nunca volume foi sinal de qualidade. Com certeza. E com a nossa idade, me corrijo novamente se eu estiver falando uma bobagem, você vai descobrir na vida que as amizades verdadeiras, elas são poucas. São pessoas desde lá de trás que te aceitam como você é, que elas brigam com você para você ser uma pessoa melhor. Sim. Né? Então, assim, o número de verdadeiros amigos, ele sempre vai ser menor. Já tem muito conhecido, tem muita gente que te conhece, mas amigo, sim, que é aquele que vai te dar um puxão de orelha, realmente... São poucos. Olha lá. tem uma figurinha aparecendo ali no bastidor. São poucos. Que vai né? Porque o amigo verdadeiro é aquele cara que te dá o puxão de orelha. É aquele cara que... Fala o que você não quer ouvir. Exatamente. Fala o que você não quer ouvir, ele vai falar, olha, mas você tá pisando na bola, cara. Ele vai falar o que você não quer ouvir. Porque a gente, no final, não quer ser criticado por nada, né? Sim. Então, é um círculo pequeno, né? De verdadeiros amigos. É verdade. Mas, olha, você tá completamente fora da curva mesmo. Fora da casinha, fora né? Da casinha. Você se sente bem com isso? Sim, total. Então, a gente falava num episódio anterior que o que vale na realidade é como a gente se sente, independente das opiniões alheias. Sim, com certeza. Né? Se você se sente completo, inteiro ali. Todas as minhas alunas, eu não tenho alunas novas. E eu falo que é muito difícil meninas novas me procurarem para treinar. Muito difícil, eu não tenho essa procura. Mas é justamente pelo que a gente acabou de falar. Não bate, tem que haver um alinhamento. Né? Então tem que haver um alinhamento. Você tem um alinhamento, me permita, mais avançado de pessoas que têm mais idade, mais responsabilidade. Sim. Então tem que bater, o santo tem que bater nesse nível. Exato. E aí o pessoal da sua idade está em outra vibe. Na verdade, ela me dá aula e a minha filha é mais velha do que ela. Olha, né, eu até coloquei minhas duas filhas para fazer uma aula com ela. A minha filha, a menor, que vai fazer 19, ela quase desmaiou na aula. É completamente sedentária. E além da questão de você fazer aula com ela e... óbvio, por uma defesa, para você aprender a se defender. No meu caso, o meu maior assim, foco é a liberação do estresse, porque como a mulher, eu tenho que dar conta de 500 mil coisas ao mesmo tempo, né? A Mari, quem acompanha a Mari fica cansado só de ver os stories dela, que ela faz 500 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente vive muito cansada. Então, quando eu faço aula com ela, é uma liberação de estresse. Que assim, eu volto, eu libero tudo aquilo que estava ali dentro e assim eu fico leve o dia todo, nada me tira do eixo. Então, isso é muito importante, né? Durante o treino, a Bel tá ali, meu Deus, Caterine, você quer me matar? Mas quando acaba o treino, ela tá me amando. Nossa, rapaz, que treino maravilhoso. Eu já cheguei a fazer Muay Thai, aí o meu professor, sobe a escada, desce a escada, sobe a escada, desce a escada. Aí eu subi, ele me olhou assim, você tá bem? Não, eu tô bem, é que eu tô vendo tudo preto e branco. Então peraí, para um pouquinho. Quando você voltar a ver colorido, você continua. Nossa Senhora. É intenso. É um treino muito bom. Além de tudo, de ser uma defesa pessoal, né, é saúde. Né? Eu acho que a saúde é o primordial, porque você não fazer nada, você não tá cuidando do seu corpo. Falamos num outro episódio, mente sã, corpo são, mente sã, é o equilíbrio, né, de você ter o estresse liberado, quer dizer, você passou um dia pesado, né, de trabalho, você ter condição de fazer um exercício, né, liberar todo o estresse, e aí isso também vai te fazer ter tônus muscular, enfrentar a dificuldade do dia a dia, ter resistência, precisa ter não esse ficar momento. doente, ter uma performance melhor no trabalho. Ajuda no geral, né? Em tudo. E depois que você entende isso, eu demorei um pouco também para entender.
até por tempo, porque trabalha, estuda, eu fui fazer faculdade depois que eu casei, depois que eu tive filhos. Então, assim, você leva um tempo para entender isso. E aí, eu comecei a treinar, eu acho que depois dos meus 40 anos, né? 38 anos. Então, você leva muito tempo até para você entender que isso é bom para a tua vida. Eu tento pôr isso na cabeça das minhas filhas, mas é bem difícil. Estou até pensando em mandar elas para a mãe da Karatê. Eu quero conhecer sua mãe, eu sou amiga dela. Ô Mari, Maravilhosa. Mari, fala dessa tua virada de chave, quando essa parte do empresariado começou a pesar e você falou, tem uma solução aqui, eu não tinha pensado nisso. O que acontece? Eu abri minha loja em shopping, e aí o aluguel de shopping é relativamente alto, né? E o que acontecia? Eu vendia quando eu postava. Então, eu precisava estar na loja, precisava provar as roupas para poder divulgar aqui. Óbvio que vendia para outros clientes, mas vender mesmo, para ter um faturamento bom, para falar assim, ufa, sobrou dinheiro no final do mês, eu tô tranquila, eu precisava estar presente. Aí eu engravidei. E quando eu engravidei, a minha gestação foi muito de risco, a ponto da minha médica falar assim, Mária, repouso absoluto, cansou de deitar, deita de novo. Então, eu não podia, porque eu tinha sangramentos, eu quase perdi o TEL. E aí foi uma coisa muito séria e depois que ele nasceu eu fiquei com medo muito grande. As mães ficam, né, principalmente de gestação de risco, a gente demora muito, a gente acha que tudo vai acontecer, é uma coisa que mexe muito com a cabeça. E eu falava, eu não posso sair de perto dele. Então foi muito difícil retomar o trabalho. E aí o meu faturamento, ele despencou. Eu não conseguia mais a ponto de ter que ficar tirando dinheiro, sabe, do bolso para poder. Aí eu falei, opa, pera lá, vamos fazer melhor. Eu vou para uma sala comercial, vou atender com menos carga horária, né? E vou sair do shopping. Acabei saindo do shopping, fui para esse outro lado, e aí com menos carga horária, mas ainda assim mantendo ali a produtividade de fazer. Aí você teve um custo menor. Eu tive um custo menor e acabei desenvolvendo outras coisas, porque antes eu trabalhava só com moda, só com roupa, vestuário, e aí eu fui pro lado do importado. Então começou essa coisa do importado, skincare, muita coisa de maquiagem, perfume importado, que, né, lá é mais barato do que aqui no Brasil, infelizmente. E aí começou a dar muito certo de novo. Você se reinventou, eu né? Me reinventei, não... exatamente. Eu não abandonei, porque eu podia ter falado, vou fechar. Muita gente faz isso, né? Não tá dando certo, eu vou fechar. Eu falei, não, fechar não é a solução. A solução é procurar algo que gere menos custos, com menos demanda de tempo, porque eu não tenho toda essa demanda de tempo. Vamos fazer um teste, mas aí não desistam. Se você tem aí um problema com o teu negócio, não desiste, tenta se reinventar, faz de outro jeito, mas não desiste, porque vai dar certo. Se é teu sonho, se tu ama aí o que tu faz, vai dar certo. Eu vi um negócio muito legal, quem é empreendedor, quem passa perrengue aí, o cara falou o seguinte, olha, ele estava falando de viver nos Estados Unidos. Aí ele falou o seguinte, ele falou, olha, não vem pra cá se você acha que vai ser mole. Né, que vai ser mole. Aí ele falou, olha, você tem um plano A, não é, o plano B tem que ser fazer o plano A dar certo. Que é o que você fez. Dentro da tua dificuldade, você arrumou um jeito de, com menos tempo, olha, tira essa despesa, faço aqui na hora que eu puder, mas se reinventa, dá um jeito, faz acontecer. Né? Nosso tempo acabou. Que pena. O nosso diretor, produtor, faz tudo, apareceu aqui e falou assim, já era. E quando é bom, é rápido. É verdade. Então, suas considerações finais, Isabel, por favor. Na verdade, eu agradeço, né, mais uma vez de estar com essas maravilhosas aqui. A Mari, que é minha amiga, né, como eu falei, muitos anos. Quando tive a ideia de falar sobre mulheres, eu pensei assim, pessoas que são referências, né? Quis trazer essa querida também, né, que agora a gente está apoiando, né, e se Deus quiser essa parceria aí vai continuar. E falar que as mulheres, elas têm mesmo que estar onde elas quiserem, né? A mulher hoje, ela já sempre foi, né? Mas hoje eu acho que a mulher tem um papel muito importante na sociedade, muito importante, seja no trabalho, no esporte, né? E apoiar. Quando a gente ter uma pessoa, assim, ver, né, uma pessoa é mulher, acontece às vezes muito isso. As mulheres, elas às vezes têm inveja e às vezes não apoiam. Né? Então, eu vou dizer para você que eu tenho muitas amigas que às vezes apoiam uma Virgínia da vida, que é uma pessoa super distante e às vezes não curte uma publicação, alguma coisa que você faz. Então, apoia uma pessoa que não é assim tão acessível, né, a você
e às vezes a tua colega ali, tua amiga ali que está presente. Então é muito importante a gente criar essa rede de apoio, apoiar, compartilhar, divulgar. Eu acho isso muito importante. Eu acho que nós mulheres precisamos cada vez mais estar unidas. Isso para mim é super importante. Legal. Se você apoia essa forma de pensar, por favor, nos prestigie através da Lotérica Favorita. Que é um time feminino, né? Eu tenho um escritório que eu tenho 2 rapazes, mas na Favorita vai ter o melhor atendimento diferenciado em lotérica. Telefone 3 para você fazer suas apostas. 3224-0184 e siga nas redes sociais Lotérica Favorita, sempre tem novidades, lá a gente posta tudo. Dá para jogar online também através do WhatsApp e também do site, né? Exatamente, pelo site também você consegue, cai diretamente no nosso WhatsApp lá. Bacana demais. Obrigado mais uma vez, Isabel. Obrigada. Caterine, como é que a gente faz para poder estar treinando com esse teu talento? Bom, primeiramente queria agradecer pela oportunidade, né, de Prazer estar todo com nosso. vocês. Bom, tem o meu Instagram, Legal. né? Caterine Tacconi, com C e TH. Tem o meu número, né, para contato, que é 13-991-14-4094. Meu Instagram tá aparecendo ali. Podem me chamar para a gente agendar um horário, uma aula experimental. E um ponto, né? Eu só dou aula para mulheres. Então, mulheres que quiser saber uma defesa pessoal, aprender uma luta, desestressar, começar a praticar um esporte, me chamem, agende o horário de vocês. E mais uma coisa, é melhor saber e não precisar usar do que precisar usar e não saber. Não, sem dúvida. Então, qual é o nome de sua mãe? Rosimeire. Rosimeire, sua filha é um exemplo. Parabéns pela semente que você plantou. Mari. Vamos, em primeiro lugar, agradecer, Isabel querida, você, amei conhecer, já quero conhecer sua mãe, um apelo para trazer lá no Dia das Mães aqui, para ela ensinar pra gente uma jovem maravilhosa, com tão pouca idade, tanta maturidade, tanta coisa para acrescentar na vida das pessoas. É raro hoje em dia, né? Verdade. Então, isso é muito bom. Fazer um apelo também aí para quem quer empreender, principalmente mulher, pegar um celular, começar a trabalhar com o UGC, que é conteúdo criado pelo usuário, muito simples, muito fácil. Quem quiser aprender mais, eu sempre dou dicas nas minhas redes sociais, estão aparecendo aqui. Tem um celular na mão, a empresa vai te mandar um produto porque a empresa precisa de prova social. E eu ensino exatamente como fazer isso, como você ganhar, ter renda para isso. Então, bora, mulherada, bora, não vamos depender de mais ninguém, vamos depender da gente, dos nossos pés, das nossas mãos para fazer acontecer. Porque a partir do momento que vira essa chavinha que você pode, que você deve, você vai além, tudo muda. O seu mundo abre e tudo se expande. Muito bem, e a gente encontra a Mari no nas redes sociais, Mari Joffre Store. Esse é o da loja, Mari Joffre Store, e o meu pessoal é Mari Joffre SV. SV. Isso. E o telefone é 13-99210-4712 e você fica no Elbor, em São Vicente. Legal, bacana demais. Eu queria dedicar esse programa, que é relativo ao mês da mulher, a 4 figuras femininas da minha família. Primeiro a minha mãe, Márcia Orsetti, um exemplo de mulher que dedicou a vida inteira a ajudar a família. Depois a minha irmã, Carolina Orsetti Beckford, que está fora do país, trabalhando, é uma guerreira, trabalha há muitos anos como oficial de uma empresa marítima de cruzeiros, é uma pessoa ímpar, também com a semente da minha mãe, cuida de toda a família. Minha esposa, Andréa, por cuidar da nossa família, do meu filho, o Davi. E a minha cunhada, que é a Ingrid, que cuida da minha sobrinha, que é a esposa do meu irmão. Vocês são exemplos para mim como mulheres e eu dedico a vocês 4 esse programa de hoje. E você que está assistindo, compartilhe esse conteúdo, deixa o seu like, deixa o seu comentário, sua crítica, ajuda esse programa com a sua opinião, tá?
É um prazer estar com vocês aqui, principalmente nesse mês comemorativo e alusivo à mulher. Todas as mulheres, o nosso maior carinho, o nosso respeito e admiração pelo papel que vocês têm fundamental nas nossas vidas. Um grande abraço, meu coraçãozinho para todas vocês. E é isso aí. Até o próximo programa Muretas. Eu sou o Thiago e eu conto com vocês. Meu até logo. Obrigado, meninas. Obrigada. Obrigada.